Já vamos começar com o nosso assunto de hoje. Sabe aquele papelzinho de bala que você joga na rua? Sabe aquele que você pensa assim, é só um papelzinho, né? Não vai dar em nada não. Então imagina 7 bilhões de pessoas jogando esse papelzinho no chão. É muita coisa, né? Então, viver em sociedade exige algumas responsabilidades, entre elas o cuidado com os espaços de uso em comum. Mas que obras e serviços do poder público, atitudes individuais também fazem grande diferença para a construção de lugares limpos e bons para se viver. E para falar da importância de manter a cidade limpa e das responsabilidades da prefeitura e também dos cidadãos, vamos conversar a partir de agora com a ambientalista Dijane, a Dijane Damasceno. Boa tarde, Dijane. Seja bem-vinda aqui no Tom Maior. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e eu espero contribuir com informações para que o público saiba como cada um pode fazer a sua parte para para a manutenção desse serviço que é tão importante para as nossas cidades. A Dijane, nós que agradecemos a sua participação e eu já queria dar início aqui à nossa entrevista, o nosso bate-papo, perguntando para você que, assim, manter a cidade limpa é um dever de todos e a população e a prefeitura, cada um meio que joga a responsabilidade um para o outro, né? A gente pode perceber isso aí no nosso dia a dia. Ah, eu joguei um papelzinho ali no lixo, ah não, mas tem os profissionais da limpeza que vai recolher esse papel. Ou então, o do outro lado também, né? Então, por onde começa os bons hábitos para a limpeza urbana? Então, a limpeza urbana é um serviço público de saneamento, né? Então, é obrigação do poder público prestar esse serviço. O poder público presta o serviço, mas é nossa função colaborar, né, para que ele possa ter uma manutenção, porque muita gente fala, eu vou jogar o papel no chão porque alguém vai recolher, né? Só que, por exemplo, você falou, né, no início, somos 7 milhões aí. Se cada um joga um papel no chão, fica impossível que a gente tenha uma qualidade ambiental. Porque quando a gente fala de serviço de saneamento, ele é muito ligado com a qualidade de vida, né? Então, o mau cheiro liberado pelo resíduo, as vias sujas. Se uma via está suja, tem a questão de estética, né? Todo mundo gosta de morar numa cidade limpa. Tem a questão, por exemplo, de segurança pública. Se eu tenho uma via que está suja, e aí a gente tem resíduos de todos os tamanhos, né? Pode acontecer um acidente com a presença desse material na rua, por exemplo. Se eu moro numa cidade que tem pontos turísticos, por exemplo, né? As pessoas que vão visitar esse ponto turístico, elas querem que ele esteja o quê? Com manutenção adequada, limpo, para que elas possam visitar e usufruir daquilo, né? Então, tudo está relacionado com a qualidade ambiental e também com essa conservação da cidade e com a segurança e a saúde pública. Também tem a questão dos vetores, né? Quando a gente tem resíduo, a gente tem vetor. Por exemplo, a gente tem inseto, pode ter ratos. Então, parece que é uma coisa simples e quando a gente fala de limpeza urbana, as pessoas pensam apenas em varrição, mas abrange outros serviços além da varrição. Adjane, o que cabe a nós, como cidadãos, para colaborar na limpeza urbana? A separação do lixo, ela seria um desses fatores? Com certeza, a separação do resíduo seria um desses fatores. Aí é importante você saber aí na sua cidade como funciona. Por exemplo, a cidade tem coleta seletiva? Se ela tem coleta seletiva, você vai separar o resíduo na sua casa e acondicionar ele de forma adequada. O que é acondicionar ele de forma adequada? Colocar em algum recipiente que o resíduo fique lá no tempo necessário para que a coleta seja realizada e para que quem realize o serviço consiga fazer isso com segurança. Porque muitas vezes, por exemplo, um dos maiores exemplos é o vidro. Quebrou alguma coisa de vidro na sua casa, embala direitinho. Se é uma quantidade muito grande ou se você vê que pode fornecer um risco para quem vai fazer a coleta, identifica, né? Normalmente quando eu tenho vidro, eu embalo e escrevo vidro, que é a mesma recomendação que, por exemplo, hoje nós vivemos tempos de pandemia, né? Qual que é a recomendação
para quem está com suspeita de Covid ou está com Covid. Você vai separar o seu resíduo dos demais resíduos da casa e identificar. Por quê? Porque todo esse resíduo vai ser coletado com um sistema de limpeza pública. Não vai ter uma coleta separada para o resíduo de quem está doente. Então, isso é uma forma o quê? Uma das maneiras que a gente vê essa questão da saúde pública envolvida com a limpeza urbana. Então, começa aí nesse acondicionamento, colocar o resíduo lá direitinho para evitar acidentes e para que a coleta possa ser realizada da maneira adequada. Por exemplo, já viu que algumas vezes o pessoal faz a coleta e resíduo cai do recipiente, é porque não está acondicionado da maneira adequada. Então, o nosso papel como cidadão a gente gerou o resíduo, né? Tenta não gerar, né, na verdade, mas já que gerou, vai acondicionar ele direitinho e disponibilizar para que a coleta seja realizada. A gente está chegando aí na época, né, no dia mesmo de votar para os prefeitos e vereadores do município. E eu queria saber qual que é o papel dos futuros prefeitos, alguns recandidatos, mas a grande maioria, né, tem muitos que serão novos prefeitos nos municípios. Qual que é o papel deles para a melhoria dessa limpeza urbana? Porque nós falamos do papel da prefeitura, falamos do papel do cidadão, e aí a gente vai entrar também como o prefeito, né, essa figura de vereador e prefeito nas políticas públicas para toda essa gestão, porque não é só a coleta, né? Tem vários outros fatores aí que incluem a limpeza urbana e esse saneamento. Eu acho que inicialmente qual deve ser a preocupação do prefeito, né? E também dos vereadores, porque são coisas que vão passar por toda a estrutura, né? Verificar se o município tem um plano de saneamento básico, porque de acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico, os municípios precisam ter seus planos municipais de saneamento básico, o que inclui também os resíduos sólidos urbana. Então, mais importante, tem planejamento? Se tem, ótimo. Então, se tem planejamento, você vai ver aquilo que foi planejado, quais as metas foram estabelecidas, que estratégias, programas, ações estão vinculadas a esse plano, quais já foram cumpridas, quais não foram cumpridas, o que precisa ser feito dentro desse plano, se ele precisa ser atualizado, né? Porque ele tem que ser atualizado de tempos em tempos. Então, verificar como anda esse planejamento. Não tem planejamento, então vai começar a se movimentar para que esse plano seja estruturado. É muito importante que se tenha, o plano ele é um instrumento, para que o saneamento básico seja implementado de forma adequada, e os planos também são essenciais para que se tenha acesso a recursos disponibilizados pela União. Então, meu conselho, né, minha dica para os nossos futuros governantes aí seria essa, eles se atentarem aos planos de gerenciamento, e aí uma coisa muito importante dentro disso é o controle social, né? As pessoas participarem, terem direito de saber o que está sendo discutido para ser implementado na cidade, porque a cidade é dela, né? Ela votou neles para que se fizesse uma cidade boa para eles. Então, acho que é muito importante ouvir as pessoas, né? O que elas acham do que está sendo planejado para as cidades delas. Isso até é uma coisa que eu ia comentar com você, porque o cidadão que vai escolher, né, qual é o prefeito, o vereador que vai gerir aí a cidade por 4 anos. Então, também é o papel do cidadão olhar e cobrar, né? Falar assim, não, no seu plano, no sua proposta de governo não tem nada falando sobre limpeza urbana. A gente ouve os principais assuntos que temos acompanhado aí é saúde, devido à pandemia, e também a economia, também por conta da pandemia. Então, é preciso ter esse alerta ligado, né, para a questão da limpeza urbana, porque ninguém quer viver numa cidade suja, como você falou. Saneamento é um tema que ele vai interferir nas demais esferas da nossa vida, né? Por exemplo, se eu não tenho um cuidado com a parte de limpeza urbana e resíduos sólidos, eu vou ter impacto em outras áreas. Se eu tenho resíduo espalhado pela cidade, se eu não tenho uma limpeza que seja eficiente, o que vai acontecer? Vai chover e o resíduo vai ser carreado pela água da chuva, né? A água da chuva carrega esse resíduo, vai carregar para que pontos? Para onde vai a água da chuva? Para o curso hídrico. Então, aí o resíduo que a gente jogou no chão vai acabar parando no curso hídrico, entupindo as redes de drenagem, provocando as inundações, e aí um problema leva ao outro.
Então, nós estamos muito acostumados a pensar no problema só depois que ele aconteceu. Então, a gente tem que começar a planejar para trabalhar com a prevenção e com a manutenção. Então, se eu não jogo o resíduo no chão e se eu tenho um bom sistema de limpeza urbana e resíduos sólidos, eu vou evitar problemas futuros. Isso vai impactar na nossa qualidade de vida e também no meio ambiente, né? Adjane, outro ponto, a gente tem falado sobre o papel do cidadão nessa questão da limpeza urbana, né? Mas em praticamente todos os assuntos que a gente conversa, né, tem essa questão da conscientização. Quando é para falar de melhora, tem que haver a conscientização. Você considera que a prefeitura, no caso a prefeitura da cidade de Goiânia, daqui da capital de Goiás, tem que ter mais campanhas de conscientização para mostrar, né, para as pessoas entenderem o que deve ser feito com os resíduos sólidos? Eu acho que quando se fala de educação ambiental e conscientização, tem que ser uma constante. Tanto que dentro dos planos de saneamento básico, dos planos de resíduos sólidos, é essencial que você tenha programas e ações especificamente direcionadas nesse sentido, porque nem todo mundo tem o conhecimento nessa área, né? Então, é o papel desse plano, do que está ali dentro desse plano, levar esse conhecimento, dentro desse planejamento, levar essa informação para as pessoas. Então, acho que, por exemplo, quando iniciou a coleta seletiva em Goiânia, nós tivemos uma campanha muito boa, adesivos nos ônibus, distribuição de adesivo para as pessoas, e hoje a gente não vê mais essa propagação da informação para a população. Então, acho que é essencial, porque tem gente que não sabe nem se a coleta seletiva passa na porta da sua casa. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas está disponível em tal lugar. Gente, eu acho que a informação é sempre importante. Eu acho que todo veículo, todo meio, toda oportunidade que a gente tiver para mostrar para as pessoas como fazer certo, é o momento. Eu acho que as pessoas estão... eu acho que quanto mais isso aparecer e estar ali sendo repetido para elas, mais isso passa a se tornar um hábito, né? Porque é muito difícil a gente mudar o hábito. Por exemplo, quando você vai fazer coleta seletiva, vai fazer a triagem para a coleta seletiva na sua casa, que é a separação. Às vezes a gente tem dificuldade, a gente pega um resíduo e não sabe se ele é reciclável ou não. Às vezes a gente coloca ele junto com os outros, depois você lembra, nossa, é reciclável, né? E vai fazer a separação. Então é um trabalho constante. Até para quem é da área, às vezes a gente esquece ou às vezes tem essa dúvida. Então, imagina para quem não é. Então, acho que esse papel de conscientização é muito importante e o poder público tem essa função aí de levar essa informação para a população, sim. Nós estamos conversando com a ambientalista Adjane Damasceno, né, sobre essa questão de limpeza urbana nas cidades. Adjane, você tocou num ponto sobre a coleta seletiva, sobre a triagem para a separação do lixo, né? E como que isso funciona? Porque eu já escutei falar que quando o plástico está sujo, ele não presta para ser reciclado. Qualquer material, a gente tem que fazer essa separação. Ele pode ser reciclado mesmo se ele estiver sujo, a gente tem que fazer uma preparação nesse lixo antes da gente separar ele. Como que funciona essa triagem e o que a gente deve fazer para quem não faz essa separação e quer começar a fazer a partir de agora? Então, essa triagem que a gente faz em Goiânia é aquela triagem básica, né? Seco e molhado, que é, no geral, o orgânico e aquilo que não é reciclável e o que é reciclável. Então, na verdade, esse material ainda vai ter que passar por uma triagem mais específica. Por exemplo, quando a gente fala de plástico, os plásticos não são todos, não se recicla o plástico todo misturado. Eles são separados também por tipo de plástico para reciclagem. Existe muito essa dúvida, eu tenho que limpar, eu não tenho que limpar. Normalmente, o que eu faço? Sem resto de comida, tenta retirar ao máximo esse resto de comida, né? Colocar lá no que é não reciclável. Se você tiver uma composteira, então aí coloca na composteira, melhor ainda, né? Que você vai mandar menos resíduo ainda para a disposição final, para o aterro sanitário. E aí, para separar, é basicamente fazer aquela limpeza grosseira nele e colocar e disponibilizar ele para a coleta seletiva. É esse o papel do cidadão.
A Dijane, eu queria que a gente já começou a falar sobre a coleta seletiva, a reciclagem, e eu queria saber qual que é a situação do Brasil em relação à reciclagem e qual que é o perfil de resíduo produzido pelo Brasil. Então, o Brasil, apesar da gente ouvir falar tanto em reciclagem, infelizmente nós não temos ainda números promissores nesse sentido, né? Apesar do planejamento. A gente não tem um plano nacional, nós temos um plano nacional em discussão, aí, né, tá em consulta pública, o plano nacional, mas, se eu não me engano, o Brasil consegue reciclar cerca de 3% somente dos nossos materiais que são passíveis de reciclagem. Quando a gente fala de composição do resíduo, a maior parcela do nosso resíduo é orgânica, né? Cerca de 50%, 60%. Então, quando a gente fala em reciclagem, a gente pode considerar, por exemplo, a compostagem uma forma de reciclagem. Só que nós não temos coleta diferenciada para que esse material que é biodegradável, para que ele seja coletado e tenha, por exemplo, uma destinação para uma compostagem ou para uma biodigestão. Normalmente, o que a gente vê o pessoal fazendo é a compostagem doméstica. Então, você tem um sistema de compostagem ou vermicompostagem em casa e separa esse resíduo. Agora, quando a gente fala de material reciclável seco, papel, plástico, alumínio, dentre outros, né, esses são os com os maiores valores econômicos, e isso de região para região, o que a gente mais recicla hoje é alumínio, né, plástico e papel, né? Vidro, por exemplo, na nossa região, um resíduo que a gente não tem uma destinação que seja fácil. Por quê? Porque não tem uma empresa recicladora desse material perto da gente. Então, os custos da reciclagem são um pouco mais altos. E em outras regiões, eles têm mais facilidade com esse material. Mas, basicamente, nós temos aí 50%, 60% matéria orgânica, 20%, 23% é material seco passível de reciclagem e o restante a gente considera como rejeito, mas isso vai variar muito. E quando a gente fala de composição de resíduos, só para que vocês tenham uma ideia, essa composição pode variar conforme estação do ano, pode variar como hábitos culturais, cultura, poder aquisitivo da população. Então, tudo isso influencia na composição do resíduo. Então, às vezes a gente tem essa perspectiva de qual é a composição do resíduo de uma maneira geral no Brasil, mas o Brasil tem uma dimensão continental, né? Então, aí, essa regionalização para planejamento e para estruturação é muito importante por conta disso. Ediane, quais são as consequências de um descarte irregular de resíduos? De um descarte irregular, por exemplo, quando eu, como pessoa física, faço descarte, normalmente quando a gente descarta o resíduo na rua. Qual a consequência disso, né? A gente tem a questão de segurança pública prejudicada, a questão ambiental. Esse resíduo pode gerar mau cheiro, atrair vetor, pode ser carreado e contribuir aí com a contaminação ou a poluição dos nossos cursos hídricos. Quando a gente fala de uma maneira geral, por exemplo, o meu resíduo, por exemplo, que as pessoas não pensam nisso. O seu resíduo foi coletado e ele foi para onde? Onde estão mandando o seu resíduo? O que estão fazendo com o seu resíduo? Você sabe o que estão fazendo com o seu resíduo? Então, por exemplo, se eu pego o seu resíduo e eu faço um manejo inadequado dele, né? Se eu, por exemplo, faço uma disposição inadequada, coloco ele num lixão, que é uma realidade, infelizmente, uma realidade brasileira. Nós temos mais de 3 milhões de lixões no Brasil. Então, eu colocando esse resíduo de maneira inadequada, ele pode alterar a qualidade do solo, a qualidade da água superficial, a qualidade da água subterrânea. Normalmente, quando o pessoal faz a disposição do resíduo de forma inadequada, ele é desorganizado, então ele ocupa muito espaço. Aí, para abrir espaço para colocar mais resíduo de forma desorganizada, o que o pessoal faz? Coloca fogo no material, então aí você tem um problema também de alteração da qualidade do ar, né? E o resíduo, a matéria orgânica do resíduo, ele gera o que a gente chama de chorume, né? E ele se mistura com a chuva e esse material tem um poder contaminante também, precisa ser coletado e tratado da maneira adequada, senão ele vai representar um risco. Quando você tem um aterro sanitário, né, que é quando você coloca o resíduo no lugar que está lá licenciado e que é adequado para receber esse material também, além de ter
ter a coleta do chorume, tem que ter a coleta do gás, né? Tem que ter todo um monitoramento. Então, não é um trabalho simples, não é um trabalho trivial, é um trabalho que custa muito dinheiro, né? É um serviço público que demanda também muita mão de obra especializada. Então, é preciso ter cuidado, né? Porque, como dizem, né? É mais barato prevenir do que remediar. Depois que o problema está aí, a gente tem que remediar ele e nós não paramos de gerar resíduo. Então, nós geramos resíduo continuamente. Então, a gente tem um problema para resolver aqui com um passivo do resíduo que não foi gerenciado de forma adequada, mas também a gente tem mais resíduo chegando e que a gente precisa ter um planejamento para o quê? Para que ele tenha percorra um caminho correto e cause o menor impacto ambiental possível. Então, por isso que o conselho é tentar gerar menos resíduo, porque a gente fala muito de coleta seletiva, muito de reciclagem, mas quando se fala de ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não gerar, né? Só que é difícil não gerar resíduo. Então, aí depois, não gerar, não, eu gerei. Então, o que eu faço? Então, tenta reduzir, reutilizar e depois vem a reciclagem. Né? Então, a gente tem uma ordem de prioridade aí de acordo com a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não é fácil, mas é possível e é com pequenas ações que a gente acha que nem vale tanto, no final das contas, são 7 bilhões de pessoas no mundo, então se eu evitar de pegar uma sacolinha ali no supermercado, já é menos uma sacolinha no meio ambiente. Muito obrigada, Dijane Damasceno, ambientalista, pela sua participação aqui no Tom Maior. Nosso horário já está encerrando aqui, mas muito bom falar com vocês sobre esse assunto, principalmente como alerta aí, porque daqui uns dias a população vai às urnas para votar e como você explicou para a gente, é importante todo mundo ter a sua parte e fazer a sua parte desde o voto até evitar e gerar esses resíduos. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição aí para contribuir com mais informações. Boa tarde. Até a próxima.